O Machado, o Machado de Assis, quando fala do Alencar, é, uma das coisas que ele destaca é que o Alencar, ele vê o Alencar com muito respeito, né? É, e acho que esse respeito tem muito a ver com... O Alencar, ele é o primeiro grande romancista brasileiro. Quer dizer, a gente já teve outros, né? A gente sempre tem outras referências, se a gente for buscar historicamente, é que nem sempre ficam registros das coisas, mas enfim, há referências sim de outras produções, mas que de fato tenha construído uma obra num volume grande, com uma qualidade considerada aceitável ou boa o suficiente, a gente não tem antes do Alencar. E aí, assim, o que que isso significa, né? Acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco. Acho que a gente pode até lembrar um pouquinho do Camões, quando a gente falou isso, assim, que o Camões, ele vai ser aquele que vai trazer para a língua portuguesa essa forma mais moderna, ou assim, ele vai trazer esse registro escrito, poético para a língua portuguesa, e que nesse sentido ele tem um caráter assim um pouco pioneiro, né? E o Alencar também, acho que, claro que são contextos diferentes, são situações, né, distintas, mas o Alencar não tem referência consistente de romance antes dele, em português. Isso é um ponto importante, acho que a gente precisa se colocar um pouco nesse lugar, né? Quer dizer, eu vou produzir um tipo de obra que eu não tenho muitas referências na minha língua, né? Então isso é sempre um desafio. Como é que é isso? Como é que eu vou dar essa cor local, né? Que eu acho que sempre foi um desafio, assim, acho que mais do que desafio, um propósito, né? Quer dizer, de falar do Brasil, claro que dentro de uma determinada ideologia, com a qual a gente não pode não concordar, que a gente pode achar, puxa, mas assim, absolutamente sem perspectiva social, é uma perspectiva assim, aparentemente ingênua, você falar do índio, aí você falar depois dos temas que ele considera urbanos, né? Aí vem Lucila, vem Senhora, aí tem os regionais, como é o caso do Tio. Mas é o momento, quer dizer, a época é o que se entende naquele momento no grupo que o Alencar está, que é importante. E o fato é, quem que fez isso antes dele? Ninguém. Não com essa... E aí criar narrativas, que não é fácil, né? Quer dizer, criar uma história boa não é uma coisa simples, é bem difícil. A gente pode criar um monte de história sem graça ou sem pé nem cabeça. Agora, criar uma história que faça sentido, que tenha boas personagens, uma boa ação, isso não é uma coisa simples. Então, fazer isso numa língua que não tem tradição em fazer isso, e com essas questões aí que você quer colocar da brasilidade, dentro de uma ideologia que se tem, mas é uma tentativa, acho que são muitos desafios para Alencar, que a gente deve considerar de alguma forma, e aí pensar assim, engraçado que o Machado vai escrever, no processo da obra dele, ele vai escrever muito diferente do Alencar. Mas ele tem o Alencar como predecessor, então é interessante até a gente pensar assim, olha, será que não tem eu não vou dizer que seja mais fácil, mas assim, você olhar obras na sua língua, falar, olha, isso aqui legal, isso aqui não, isso aqui concordo, isso aqui discordo, é totalmente diferente de você não ter essas referências. E você construir uma obra dessa maneira meio pioneira, que eu acho que é muito o recorte do Alencar. Então, acho que independentemente da gente gostar, e a gente fala muito disso, né? Quer dizer, existe o que a gente vai gostar pessoalmente, aquilo que a gente vai ler e vai entender e vai talvez gostar de uma outra forma, que não é esse gostar tão pessoal. Mas o Alencar tem um papel assim extremamente importante de ser um grande pioneiro, ser um primeiro autor que vai contar histórias em língua portuguesa no Brasil. E vai tentar dar a essas histórias uma cara do que ele entende por Brasil. Cada um entende Brasil de um jeito, né? Quer dizer, cada grupo social entende o Brasil de uma forma. Ele vai falar na perspectiva social dele, ideológica dele, mas é isso que de alguma forma ele está tentando fazer. E ninguém tinha tido assim, não só essa iniciativa com tanta ênfase, também não tinha produzido uma obra tão grande, tão distribuída e com uma qualidade que a gente vai ver que é bastante interessante, mesmo que a gente não tenha, de repente, o Alencar como um livro de cabeceira.